Então, como vocês já viram, né, os números complexos estão muito ligados à geometria do plano. Okay? O módulo de um número complexo é a mesma coisa que o comprimento do vetor que liga da origem até ele. A multiplicação tem a ver com rotações. Então, está bem ligado. Então, do mesmo modo que dá para usar a geometria para entender os números complexos, dá também para usar os números complexos para descrever a geometria do plano. Então, por exemplo, o módulo de um número complexo calcula a distância dele até a origem, né? O comprimento do vetor que vai da origem até ele dá a distância até a origem. Mas e se eu quiser a distância entre dois pontos? Nesse desenhozinho, tem aqui um ponto Z0, um ponto Z1. Eu quero calcular a distância entre eles. Nada mais fácil. Basta você calcular a diferença entre eles, Z1 menos Z0. E a gente viu que a diferença entre dois números complexos, você faz aquela... pode fazer por regra do paralelogramo, traço paralelogramo e pegar outra diagonal, né, que liga os dois pontos. Então, a diferença entre dois números complexos é basicamente o vetor que vai de um até o outro. E aí, se você quiser a distância entre eles, é o comprimento desse vetor, então vai ser o módulo de Z1 menos Z0. Okay? Você pode até usar a fórmula, se você escrever Z0 como x0 mais y0, o Z1 como x1 mais y1, aí quando fizer a subtração, vou ter os x1 menos x0, y1 menos y0, aí tira o módulo, então vai ser raiz quadrada disso ao quadrado, mais aquilo ao quadrado. Vocês vão ver que isso aqui dá justamente a fórmula de distância entre pontos no plano. Okay? Só que enquanto, em termos de números reais, fica essa fórmula aqui mais ou menos feia, com raiz quadrada, etc., em termos de complexo, fica uma fórmula bem bonitinha, simplesmente módulo de um ponto menos o outro. Então, distância no plano, escrita em termos de números complexos, vira só isso aqui. Ângulo. A gente viu que o argumento de um número complexo seria o ângulo formado entre ele, a origem, e o eixo x positivo, né? Okay? Agora, digamos que eu quero um outro ângulo. Essa outra figurinha aqui, eu tenho três pontos, Z0, Z1 e Z2. Eu quero calcular o ângulo formado aqui pelo Z1, Z0, Z2. Esse ângulo aqui. Bom, está aqui a resposta. Você calcula o argumento de Z2 menos Z0 dividido por Z1 menos Z0. Peraí. Tá, aqui está um errinho. Aqui era para ser... Esse aqui é o Z2, esse aqui é o Z1. A figura está errada. Por quê? O que vai acontecer? Se eu pegar Z2 menos Z0, Z2 menos Z0 é o vetor que vai de Z0 para o Z2. Imagina que aqui é o Z2, tá? Como eu falei, está errado. Então, de Z0 para Z2 seria aqui. De Z0 para Z1, então aqui é Z1, seria Z1 menos Z0. Okay? Esse aqui, então, esse argumento seria o ângulo desse vetor. Esse argumento seria o ângulo desse outro vetor, com relação ao eixo x. Se eu pegar o ângulo desse menos o ângulo desse, vai dar justamente a diferença entre eles. Certo? Esse ângulo aqui entre um e o outro. Então, basta subtrair os argumentos, subtrair os ângulos deles. Só que a gente já viu que a subtração de dois argumentos é a mesma coisa que o argumento da divisão. Porque a divisão subtrai os ângulos. Então, a gente chega nessa formulazinha aqui. Para calcular o argumento, o ângulo formado entre três pontos aqui no plano, basta você usar essa formulazinha aqui. Ok? Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo acompanhando? Tá sim. Ok. Então, aqui ele faz um exemplozinho, ele dá esses três pontos aqui, que é calcular o ângulo formado por eles, é só jogar na fórmula, faz a conta, chega em argumento de 2i, como o i está para cima na vertical, vai ser i sobre 2. Então, se você pegar no plano, botar esses três pontos direitinho, e olhar o ângulo entre eles, você vai ver que vai dar 90 graus. Bom, vamos ver como descrever alguns objetos geométricos usando números complexos. Então, por exemplo, digamos que eu queira descrever um círculo de raio R e centro Z0. Okay?
Em termos de coordenadas reais no plano, a equação desse tipo seria aquele x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Em termos de números complexos, é simplesmente isso aqui. Módulo de z menos z0 igual a r. Então fica bem mais simples. Por que é isso? Porque a gente acabou de ver que módulo de z menos z0 dá justamente a distância de z até z0, né? Okay? E se eu estou dizendo que essa distância é igual a r, então todos os pontos z que estão uma distância r do ponto fixo z0 vai dar justamente esse círculo aí. Okay? Então a equação de círculo em termos complexos vira isso aqui. Ou vice-versa. Se você tiver uma equação em números complexos que tem essa forma, você já agora tem uma interpretação geométrica para ela, que vai ser um círculo com esse raio que está aqui e com esse Z0 que está aqui. Okay? Ou então, se você tiver uma equação, módulo de Z mais alguma coisa igual a um número. Pega esse Z mais alguma coisa, escreve como Z menos aquela coisa, aí você enxerga aqui que o ponto vai ser o centro, aí cai na mesma equação. Outra equaçãozinha que aparece de vez em quando. Aqui, Z0 e Z1 são números fixos. Então, estaria aqui certos valores complexos. Eu tenho uma equação, módulo de Z, que é uma variável desconhecida, menos o primeiro ponto, igual ao módulo de Z menos outro ponto. Qual a interpretação geométrica de uma equação assim, igualando dois módulos de Z menos ponto? Módulo de Z menos Z0 é a distância de Z até Z0. Módulo de Z menos Z1 é a distância de Z até Z1. Então, isso aqui representa todos os pontos cuja distância até Z0 é a mesma que a distância até Z1. Então, se Z0 está aqui, Z1 está aqui, todos os pontos cuja distância até Z0 é a mesma coisa que a distância até Z1, forma justamente essa reta aqui, equidistante entre eles. Okay? Então, toda vez que você tiver uma equaçãozinha assim, nesse formato, envolvendo números complexos, bota os dois pontos lá e traça a reta equidistante entre eles. Todos os pontos dessa reta vão ser as soluções dessa equação. Se eu quiser representar uma semi-reta, digamos que eu quero representar essa semi-reta, que começa num certo ponto Z0 e forma um ângulo θ fixo com a direção horizontal. De novo, nada mais fácil. Se eu tiver um ponto Z qualquer nessa semi-reta, se eu pegar ele menos Z0, vai dar um vetor ao longo dessa reta. Esse vetor vai formar um ângulo θ. O argumento dele vai ser θ. Então, basicamente, vai ser representado por isso aqui. O argumento seja o ângulo do vetor Z menos Z0, eu quero que seja θ. Okay? Então, toda vez que você tiver uma equaçãozinha, argumento de Z menos alguma coisa, igual a um certo número fixo, ela representa uma semi-reta. Okay? Onde aqui o Z0 não pertence à semi-reta, então seria só... Semi-reta seria só desse ponto para lá, mas sem incluir o próprio ponto. Okay? Por quê? Porque se eu pegar Z igual a Z0, aqui vai dar Z0 menos Z0, que é 0, e argumento de 0 não está definido. Porque o vetor 0 não forma nenhum ângulo realmente. Então, só por causa disso. E aqui depois tem alguns outros exemplos interessantes, mas que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não vai usar muito. Uma equaçãozinha desse formato aqui representa uma elipse, desse formato aqui representa uma hipérbole. Deixar para vocês darem uma relembrada qual a definição de elipse, hipérbole. Vocês vão ver que isso aí faz sentido. Não vou entrar em detalhes, porque a gente não vai precisar muito disso. Vamos lá para baixo agora, naquele exercício que eu tinha deixado para depois. Os outros exercícios já tinham discutido. Vamos dar uma olhada para esse aqui. Ele dá várias equaçõezinhas e pede para você descrever geometricamente o que elas representam. Então, começar pela primeira. Eu quero achar todos os números complexos Z, cuja parte real seja maior ou igual que a parte imaginária de Z mais 1. Okay? Bom, olhando por uma equaçãozinha assim, parece meio esquisito. Okay?
uma maneira de... Mesmo porque ela não é nenhuma das que a gente viu lá em cima, né? É uma equação completamente nova. Bom, uma maneira de lidar com um tipo de problema desses é trocar o z por x mais y, e aí vira um problema de geometria de pontos do plano, xy. Aí você tenta interpretar em termos de alguma equação que você já conhece em termos de x e y. Então, essa aqui, por exemplo, se eu pegar e chamar z de x mais y, a parte real dele vai ser só o x, né? A parte imaginária de z mais 1, aí você faz a conta. Pega isso aqui mais 1, quando eu somar mais 1, o 1 vai somar só na parte real, né? O y não vai ser alterado. Então, quando eu pegar a parte imaginária, vai continuar sendo y. Okay? Então, o lado direito aqui da equação é simplesmente y. Ou seja, esse 1 aqui não afetou em nada. Se fosse z mais 3, z mais 5, z mais 28, z mais qualquer número real, não vai afetar em nada isso aqui, porque eu estou olhando só para a parte imaginária. Se fosse um z mais 2i, aí afetaria a parte imaginária. Mas no caso aqui, então, essa equação aqui, em termos de números complexos, vira simplesmente x maior ou igual a y. E aí, usando o que vocês já conhecem de geometria analítica, x maior ou igual a y significaria x igual a y, essa reta aqui na diagonal. X maior ou igual a y seria tudo para a direita dela, né? Você aumenta o x vindo para a direita. Então, essa equação aqui, em termos de números complexos, representa toda essa região abaixo dessa diagonal. A letra B. Quero todos os números complexos tais que a parte real de z ao quadrado seja igual a 1. De novo, olhando nesse formato aqui, você não tem muita ideia do que isso represente. Mas, de novo, a ideia é você trocar o z por x mais y. Se o z é x mais y, calcula o z ao quadrado, faz distributividade, então o z ao quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, etc. Você chega nisso aqui. Se ele quer a parte real do z ao quadrado, então vai ser só o x quadrado menos y quadrado, né? É o que não tem y. Então, isso aqui igual a 1 vai ser x quadrado menos y quadrado igual a 1. E aí, de novo, lembra de geometria analítica, isso aqui é a equação de uma hipérbole. Então, essa equação aqui, que em termos de números complexos, representa essa hipérbole aqui. Letra C. De novo, uma equação que, olhando assim nesse formato de termos de z, não te diz nada. Mas se você pegar e trocar o z por x mais y, aí joga aqui, ele aqui já pegou esse denominador, passou para o lado direito, e levou tudo ao quadrado. Por que levou tudo ao quadrado? Porque módulo é mais fácil trabalhar ao quadrado, né? Porque se você não botar ao quadrado, começa a aparecer raízes quadradas, fica mais chato. Então, ele levou tudo ao quadrado e passou o denominador para lá, chegou nisso aqui. Aí, no lugar de z, bota o x mais y, dá uma simplificada, módulo ao quadrado vai ser a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Aí simplifica, simplifica, no final você arruma os termos, você chega nessa equação aqui. E aí, olhando para essa equação, você identifica que é a equação de um círculo. De centro 0, já que aqui é x ao quadrado, então x menos 0 ao quadrado. Aqui está y mais 5 terços ao quadrado, você tem que pensar como y menos 5 terços. Porque a equação de círculo é sempre x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Então, aqui ele errou, seria y menos 5 terços, então as coordenadas do centro seriam 0 e menos 5 terços. Então, ficou faltando menos. Igual ao raio ao quadrado, então quer dizer que o raio vai ser 4 terços. Okay? Então, essa equação aqui vai ser a equação do círculo de centro nesse ponto. Então, na verdade, não seria aqui em cima, seria aqui embaixo. E raio de 4 terços. Então, na verdade, seria um círculo aqui embaixo, não em cima. Okay? Ou então, outra maneira de olhar, depois que chegou nesse formato, você pode reescrever isso aqui, em termos de números complexos, como isso aqui. Ou seja, essa equação aqui é equivalente a essa aqui. E isso aqui a gente viu lá em cima, que é a equação de círculo. Alguma dúvida até aqui?
Não, professor, tá tudo certo. Então, o truque é esse. Tem uma equação que não é nenhuma das que você já tenha visto, troca o z por x mais y e torce para depois que você simplificar, cair numa equação que você conheça em termos x e y. Se não cair nada que você conheça, aí só jogando no computador ou algo assim. Outra equaçãozinha. 1 menor ou igual que módulo de z mais 2 menos i menor ou igual a 2. Okay. Bom, essa aqui já dá para interpretar sem nem trocar por x e y. Por quê? Bom, aqui eu tenho números fixos. Aqui eu tenho simplesmente módulo de z mais alguma coisa. Módulo de z... Desculpa. Módulo de z mais alguma coisa, você pode sempre reescrever como módulo de z menos o que estava lá antes. Antes era z mais 2 menos i, você pode escrever como z menos 2 mais i. Okay? E agora que você colocou essa parte aqui do meio como módulo de z menos um ponto fixo, isso aqui a gente viu que significa distância de z até esse ponto. Okay? Então, pega esse ponto, marca lá no plano. Então, coordenada x menos 2, coordenada y1. Então, esse ponto aqui é isso aqui. E eu estou querendo o quê? Todos os pontos z cuja distância até esse ponto, isso aqui no meio é a distância, seja maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. Então, todos os pontos cuja distância a esse ponto é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2, vai dar esse anel aqui, né? O círculo de dentro tem raio 1, o círculo de fora tem raio 2, então seria a região entre os dois círculos. Ok? Então, no caso aí, não precisa nem trocar por x e y, é só interpretar isso aqui usando aquela interpretação de distância que a gente tinha visto. Outro exemplo. Quero todos os números complexos cuja parte imaginária seja maior ou igual a menos 1 e menor que 4. Bom, essa aí eu vou até deixar vocês pensarem um pouquinho. O que vocês acham que isso aqui representa no plano? Uma faixa? Uma faixa. Por quê? Pega o z, troca por x mais y. A parte imaginária de z vai ser o y, né? Então, essa equação aqui significa simplesmente y maior ou igual a menos 1 menor que 4. O conjunto de pontos que o y tem entre menos 1 e 4 vai ser essa parte horizontal aqui. Okay. Como aqui é maior ou igual, então inclui essa fronteira aqui embaixo. Como aqui é só menor, não inclui a reta de cima. Botou pontilhado para indicar que não faz parte. Ok? Então, de novo, trocando por x mais y, virou uma coisa que a gente já sabia interpretar em termos de x e y. Essas outras letras aqui, eu não vou fazer, porque não vai dar nada que a gente vai precisar por enquanto. Mais tarde, se a gente precisar, eu volto nisso aqui. Essas equações aqui a gente viu lá em cima, bem rapidamente, que são a equação de elipse e hipérbole. Okay? Mas essa aqui, na verdade, vai dar até uma elipse degenerada. Risquei aqui para vocês não esquentarem a cabeça. Dá um segmento de reta em que o x é 0 e o y entre menos 1 e 1. Então, na verdade, vai dar um segmento vertical. E é basicamente uma elipse que ficou tão fina que virou um segmento de reta. Quem quiser depois, quando tiver um tempinho livre, nada para fazer, dá uma olhada nisso aqui. Mas, de novo, não precisam esquentar a cabeça com esses exemplos por enquanto, porque a gente não vai precisar. Aqui estão os exercícios que eu circulei para vocês fazerem. Eu tinha falado para vocês não esquentarem a cabeça ainda com
esse 18 aqui. Okay. Agora eu não circulei ainda, mas eu vou circular, vocês já podem fazer. Esse exercício 18 é basicamente o que a gente fez agora. Pegar equações em termos de números complexos e interpretar geometricamente. E, só esse aqui. Os últimos aqui, esses aqui são esses que eu falei para vocês pularem, esse aqui eu não vou circular. Depois eu circulo direitinho quais que para vocês tentarem fazer. Okay? Alguma dúvida? Não.